Ou pessoal, virar um triatleta. Olha o tanto de medalha que tá aqui na nossa mesa aqui hoje, né? Olha só como é que a gente tem literalmente um campeão aqui na mesa hoje, o troféu dele aqui também, né? Isso aí tem que exaltar o guerreiro aqui. E essa história começou muito rápida. A mudança de chave foi muito rápida, né, pessoal? Então ele vai poder contar um pouquinho pra gente dessa história aqui hoje. Eu acho que vai ser muito inspirador, inclusive. Mas continua a sua apresentação aqui, eu te interrompi, foi mal. Não, isso aí. Eu sempre pratiquei esporte. Gostava muito do futebol ali quando era mais novo. Só que eu tive um problema na adolescência, que eu sofri um acidente, perdi o baço. Eu não tenho baço. Não sei se você sabia disso aí. Não sabia, não. Não sabia, eu não tenho baço. Eu caí de bicicleta quando eu tinha 14 anos, estourei o baço, fiquei 3 dias com hemorragia interna. E aquilo me prejudicou um pouco com o esporte, que eu fiquei parado um tempo, fiz cirurgia, fiquei parado um tempo. E depois fui por outros caminhos na adolescência, fui tomando forma a vida adulta e fui largando o esporte de lado. E agora faz um ano que eu voltei a praticar esporte, em março agora faz um ano que eu voltei a praticar mesmo. Que eu comecei a correr para competir, que eu comecei a treinar e foi aonde que eu mudei de chave mesmo, como o Flávio disse aí, mudou a perspectiva de vida, a mentalidade e eu já comecei a competir, graças a Deus, tenho ido bem nas corridas, tenho evoluído rápido, perdi bastante peso, tô com 15 quilos a menos desde quando eu comecei. Então, assim, eu vou falar um pouco para vocês aí da minha vida, de tudo aí e como que o esporte é importante e essencial na vida da gente aí. Então, vamos pegar nesse ponto crítico aí, né? Aqui no meu canal Espartano da Vida Moderna, vocês aí do grupo de WhatsApp aí, vocês já estão ligados nisso. Esse grupo o canal nasceu muito dessa inspiração dos guerreiros espartanos. Claro, a gente vai pegando as histórias lá da antiga Grécia, né? Para ter essa mentalidade, usar essa mentalidade para os problemas de hoje. E problemas que a gente vê que todo mundo passa, são lutas diárias, né, que todo mundo passa, e às vezes ninguém fala, às vezes ninguém conta a sua história, às vezes as pessoas vão passando por essas dificuldades e muito simplesmente se sucumbe à droga, desiste da vida, né, pratica o autoextermínio, e não é fácil. Então eu queria te perguntar, esse momento aí que você teve o acidente, como é que ficou o seu psicológico? Como é que era a sua cabeça nesse ponto aí? O que você pensava na época? Sim, é interessante eu falar disso porque o que acontece? Até então eu sempre fui criado muito rigorosamente ali. Então assim, eu era muito de casa, não saía. Tanto quando eu sofri o acidente eu estava indo trabalhar, eu já com 14 anos eu já estudava e trabalhava. E após o acidente, a minha mentalidade realmente mudou. Eu era adolescente e assim, a gente ouvia muito assim, os colegas falando assim: olha pra você ver, você quase morreu, você não fez isso ainda, você não fez aquilo ainda. Então assim, eu fiquei muito abalado com isso e realmente eu fui para um lado ruim. Eu larguei a escola com 17 anos, não formei o ensino médio na época certa, não consegui concluir, larguei e perdi muito tempo, assim... tem que aproveitar a vida, curtir a vida. Assim, você ficou revoltado, você ficou um pouco revoltado, né? Tipo assim, imagina, eu ficava pensando assim, imagina se eu tivesse morrido. Não tinha feito isso, não tinha feito aquilo, quando não tem nada a ver. É uma coisa sua, de vontade própria. Só que eu me perdoei e sim, eu entendo que quem passa por essas dificuldades, que passou numa situação parecida, tem que fazer isso. Quando eu fiz a releitura, eu falei assim, cara... as coisas que eu vivi foram importantes para mim hoje, mesmo que foram coisas erradas que eu fiz, direções erradas que eu tomei, foram importantes. Por quê? Porque eu fui apanhando com aquilo e fui aprendendo. Cara, não é bem assim, entendeu? Então assim, para mim foi importante eu ter errado, assim, não que eu faria novamente se eu tivesse oportunidade, mas foi importante para criar a pessoa que eu me tornei hoje. No caso, você teve tipo assim uma sensação de finitude da vida, tipo assim, olha, eu podia estar morto, a vida passa rápido, então meio que deu aquele negócio assim, cara, eu tenho que aproveitar o mais rápido possível e porque eu não tenho muito tempo aqui, então quer saber que se dane, né? Isso. Foi meio que isso, né? E o que acontece? A gente acha que aproveitar é fazer o que a galera tá fazendo, seguir a massa. Então, o que meus colegas adolescentes faziam na época? Os caras curtiam, ia pra festa, ia dar rolê, procurar a mulher. Então, assim, isso não é bem, assim, hoje em dia eu vejo que não é aproveitar a vida, isso. Só que eu fui seguindo a massa, realmente. Hoje em dia eu tô na contramão aí do sistema.
Isso aí que você falou foi muito interessante. O pessoal aqui do canal tem muito jovem que está aí na fase aí dos seus 18 aos seus 23 anos aí que segue o nosso canal. 16 anos também, tem menino de 16 anos aí que segue a gente aí, espartanos aí, né? E a gente sente que tem esse papel meio que de educação e mostrar a red pill das coisas, mostrar a verdade mesmo. Então, realmente, você colocou uma coisa muito importante. O conceito que eles colocam como aproveitar a vida é bebida, é droga, é mulherzada, é noitada, é perder noite de sono, né? E aí você sentiu isso, né? Na sua própria isso. E assim, pra mim, eu vivia mais extremo que eles ainda. Por quê? Porque quando eu perdi o baço, que eu tinha 14 anos, eu perdi uma função importante do meu corpo, do meu sistema imunológico, que era o baço. Então, assim, quando eu bebia, por exemplo, eu ficava muito mais louco que os caras. Entendi. Porque o baço ali, o médico me explicou, eu não sei muito de medicina não, mas o médico me explicou por alto que ele funcionava tipo para filtrar as impurezas que entram no seu organismo e tal. Sim, sim. Antes de chegar no fígado, no rim, passava por ele. E ele tem essa função importante. Eu, na adolescência, já não tinha essa função mais. Então, assim, eu ficava muito mais extremo do que os caras. Os caras ficavam loucos, os caras tomavam bebia e ficava de boa. Eu não, eu tomava 2, 3, já tava louco demais. Já ficava loucaço assim, né? Já disparava o terror mesmo. Aí... Bom, pessoal, e olha só para vocês verem. Temos um aqui sem baço e o outro aqui sem rim, né? Que eu perdi meu rim também esquerdo. Então, significa o seguinte, meu amigo. A vida continua, segue em frente, toca o barco, né? Com órgão, sem órgão, com braço, sem braço, né? Eu conto muito isso nas histórias dos espartanos, que eles iam para a guerra, às vezes os caras decapitavam o braço deles, a perna, e os caras continuavam lutando, os caras continuavam indo para frente, isso não fazia diferença nenhuma, né? Que tem pessoas que escutam o nosso canal, né? Que tem essas limitações, às vezes, que a vida colocou mesmo, né? A gente tem o Paulo aí, até de Itabireta aqui, o cadeirante, a gente vê que tem pessoas que seguem o grupo e que às vezes ela acha que a vida dela acabou, mas na verdade a vida deve continuar, né? A gente deve usar essas aí agora para fazer mais com os recursos que a gente tem, igual você falou muito bem, a gente pegar os recursos que a gente tem e fazer a limonada com limão que a vida joga, né? Literalmente, né? E me fala uma coisa, nesse seu processo aí, você não mudou de uma hora para outra, você não chegou e falou assim, não, eu vou parar de beber, eu vou simplesmente agora largar tudo. Como é que foi esse processo assim? Você teve algum mentor? Você teve alguma religião? Algum contato assim que chegou para você trocar essa chavinha? Como é que foi esse processo seu de mudança de chave? Então, eu fui criado num berço cristão, né, evangélico. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus. Então eu fui criado naquele contexto ali. E quando eu saí daquele contexto ali foi o momento que eu vivia assim, uns 10 anos aí, quase, assim, totalmente fora desse contexto. E quando eu encontrei com a minha esposa novamente, e a gente voltou a relacionar, voltou a namorar primeiro e tal, aí eu já estava voltando pro contexto religioso novamente, já estava mudando a mentalidade, mas não tinha feito por completo ainda. Nessa questão a gente acabou indo para a igreja junto, começamos ali a compartilhar esses momentos junto ali, chegar mais próximo de Deus e tal. E foi assim, um processo difícil, diferente, assim, porque essas coisas que a gente fala assim, é ruim, mas a pessoa não entende que é ruim na hora, porque no momento ali é prazeroso. Então, assim, você vai entendendo com o tempo que é ruim, que é isso, que é aquilo. São os pequenos hábitos que lá na frente você vê que você está jogando sua vida fora. Isso. Na hora não, porque essas coisas, assim, bebida, por exemplo, é um prazer momentâneo que ela te dá ali, e o cara fica... foge da realidade. Às vezes o cara tá com um problema, ele quer fugir da realidade, ele usa a bebida para fugir da realidade ali, não enfrentar a realidade. Então, para aquilo ali, ela vai servir no momento. Só que depois você vê o dano na hora que você acorda de ressaca, que você acorda com dor de cabeça, que você não consegue praticar o seu esporte porque você tá... Rebenta com a saúde, né, cara? Você tá com o corpo todo dolorido. Como é que você vai praticar um esporte de alta intensidade ou qualquer esporte que seja? Às vezes o cara não consegue nem alongar no outro dia. Então, assim, a mudança é devagar. Igual você tá falando, aí a gente foi nesse processo de mudar de vida, começou com a religião e tal, só que tipo assim, a gente largou esses hábitos ruins, só que outros hábitos a gente mantinha, como comer demais. É bom, né? É bom. Então, é difícil, né? Mas difícil. É um vício bom. E isso, a gente foi assim, comida desregulada, não tinha horário. Entendi. Aí quando a gente casou, então, a gente não tinha... Eu
financeiramente não tinha muitas condições, a gente passou muita dificuldade financeira aí no começo e tal, igual a gente fala, a gente vê, o cara, vou casar, eu quero construir primeiro, eu quero ter tudo primeiro, então você vai enrolar pra casar, mano. A gente casou, a gente não tinha nada, a gente pagava aluguel, salário era a conta, eu fazia Senai na época, pagava o curso técnico ainda. E assim, foi comia fluindo. O que dava para comer ali. Foi fluindo. E a gente foi levando. E assim, eu fui evoluindo, ela foi evoluindo junto. Só que essa questão da saúde, eu acompanho muito, igual você falou, mentor, eu acompanho muito o Joel J, que é narrador. E assim, eu acompanho muito os podcasts. Sou fã dele também. Sou fã do Joel também. E ele fala muito disso aí, cara, que tipo assim, o trabalho devolve. Sim. Então, sim, a gente foi trabalhando em cima e ele falou que uma época da vida dele ele ficou um tempo sem cuidar da saúde para evoluir primeiro, para depois. Só que, assim, a gente não entendia na época. Eu não tinha essa mentalidade de entender que eu estava passando aquilo para depois eu cuidar da saúde, porque eu não tinha essa virada de cuidar da saúde ainda. Então, assim, eu fiquei. A gente ficou uns 2, 3 anos só assim, família, trabalho, casa, crescer profissionalmente. Porque a galera fala, não, o cara dinheiro não traz felicidade. Claro que não, mas o dinheiro te traz um conforto pra você poder cuidar da sua saúde, pra você cuidar da sua família. Você tava na fase de correria ali. De correria. Então, fazendo Senai, eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais. A minha esposa não trabalhava na época, mas ela fazia faculdade. Então, assim, a gente ficava ali. Eu chegava do serviço e ia pro Senai. Então, eu chegava, eu comia no serviço, almoçava e tal. Chegava do serviço, comia o que dava para comer, pro Senai. Chegava de noite com fome, comia de novo, ia dormir, acordava 5 horas da manhã e repetindo aquilo todo dia. Todo dia repetindo. E ela ia pra faculdade, a mesma coisa. Chegava luta diária, né, meu irmão? São as batalhas que a gente fala aqui no nosso canal. É a luta do brasileiro, né? É a luta do guerreiro de hoje em dia. A luta do guerreiro atual é isso aí. Essa correria toda aí. É trabalho, faculdade, não dorme direito, como que dá pra comer, né? E vai empurrando a vida, mas vai fazendo o trem acontecer, né? Isso aí. Nessa época eu não tinha condição nem de treinar. Porque que horário que eu ia encaixar um treino aí? Não tinha horário pra me treinar. Então, assim, eu ficava nessa e a gente foi. Aí a gente morou de aluguel um tempo. Aí, com o tempo, nós decidimos, vamos construir. Aí, construímos. Aí, saímos do aluguel, já deu aquele alívio. Eu mudei de emprego, saí de auxiliar de serviços gerais. Cheguei até líder de empresa na empresa que eu trabalhava. Chegava líder de equipe. Depois eu saí dessa empresa. Voltei para trabalhar de auxiliar, só que eu já estava de auxiliar de mecânico, que era na área que eu tinha estudado. E depois disso eu fui trabalhar numa usina hidrelétrica, eu era operador mantenedor da usina hidrelétrica. E ali eu já tinha formado curso técnico, eu já estava assim, consistente, querendo evoluir na profissão. Foi quando a mineradora me chamou e eu fui para a mineradora. Hoje em dia eu trabalho lá, a minha esposa trabalha lá na mesma empresa, ela formou a faculdade também. Ah, bacana. Vocês trabalham no mesmo setor lá ou não? Não, cada um setor diferente. Cada um no seu setor. Ela começou de soldadora. Legal. Até um incentivo aí para as mulheres do grupo aí, assim, não tem dessa não, ela pegou no pesado também. Não, né? Mulherzada aí, ó, que não quer ficar só no salão de beleza aí, ó. Ela pegou no pesado, ela começou de soldadora e como ela já tinha formação ela é engenheira mecânica, ela fez um curso técnico também e já hoje em dia ela atua como técnica na área. Então, assim... Top. A gente está na mesma empresa e foi aí que mudou a chave. Porque que acontece? A gente teve um filho nesse percurso aí, no meio dessa confusão. Olha, veio o baby aí. Veio o espataninha aí. O Isaac. Então, assim, ele teve um filho ali e tal. E ano passado a gente fez uma festinha de aniversário para ele, em fevereiro. Fiz uma festinha, a gente tirou umas fotos e assim, ele já estava incluído na alimentação que a gente tinha, na rotina que a gente tinha de comer mal. Entendi. Aí a gente olhou as fotos, eu olhei pra cara dela assim, ela olhou pra minha cara e falou assim, é isso que a gente vai passar pra ele, assim, essa visão que a gente vai passar pra ele. Não, então o filho, então, assim, ele deu essa... Foi a hora que a gente falou assim, velho, a gente tem que mudar a alimentação. Tem que mudar a alimentação. O princípio era a alimentação. Vamos mudar a alimentação, eu acima do peso, ela acima do peso, a saúde indo pro saco. Aí a gente falou, vamos mudar a alimentação. Aí começamos, vamos começar por onde? Vamos procurar um nutricionista. Aí procuramos um nutricionista, fomos os dois juntos no nutricionista. Aí ele mudou a alimentação e eu falei assim, então eu vou começar a praticar o esporte que eu gosto. Comecei a correr, eu já corria, já gostava de correr, só que eu corria uma vez por semana.
vou correr hoje. O dia que eu tava afim, eu ia, corria. Era aquela corridinha esporádica, né? Esporádica. Só que, tipo assim, eu já corria bem, mesmo acima do piso, eu já entendi assim, velho, eu acho que se eu treinar, eu vou bem nesse esporte aqui. E assim, porque eu não ficava cansado pra caramba, igual a galera, eu via, tem uma galera que sofre pra caramba pra correr. Então, assim, eu não via sofrimento pra correr. Aí eu falava assim... Você gostava, né? Eu acho que o prazer também é... Gostava, isso aí. O prazer é fundamental quando você faz atividade física. Gostava. Né? Você gostava daquilo ali, né? Só que eu ia pouco. Uma vez por semana. E boa, e achava que tava tranquilo meus 5 km ali. Só que aquilo ali já foi me ajudando. A gente já conseguiu ir mudando a alimentação. Eu falei assim, eu tô perdendo peso, tô começando. Aí eu comecei a pesquisar sozinho. Planilha de treino, como que eu faço para melhorar meu pace, melhorar minha corrida, o que eu posso fazer para melhorar. Eu fui pesquisando sozinho. Você foi autodidata nessa parte mesmo. Nessa parte, né? Eu fui no YouTube, eu comecei a seguir os caras, falei, vou seguir os caras que ganham corrida aqui para me ver o que os caras fazem. E tipo assim, tem muita consultoria online, esses treinos, eu falei assim, não, por enquanto eu não vou entrar em nada não, vou seguindo, vou melhorando. É um processo de modelagem, né? A PNL utiliza muito disso, a programação neurolinguística, é um processo de modelagem. Você começa a pegar quem que são os tops naquela área ali, o que esses caras estão falando, o que esses caras fazem e começa a praticar, botando na sua rotina, né? Isso, e assim, eu fui fazendo isso e falei assim, enquanto eu for melhorando sozinho, eu não vou procurar uma consultoria online, não vou procurar um professor, nada. Enquanto eu tiver condição de ir melhorando sozinho. Só que a corrida, como todo esporte, chega uma hora que não dá pro cara continuar sozinho mais. O cara não vai evoluir sozinho mais. Ele vai precisar mesmo de um cara montar um treino específico para ele. Um coach ali, um mentor, né? O cara montar e falar assim, o seu é isso, o seu pace é esse, você quer melhorar, você vai ter que fazer isso. É individual pra caramba, é igual a musculação. Minha esposa faz musculação, ela não adianta ela pegar uma ficha que é minha e treinar a minha ficha. Não vai dar resultado para ela. Show. Ela tem que ter a ficha dela. Então, assim, eu fui e cheguei no momento, eu consegui correr algumas provas por conta própria, e foi até essas medalhas que eu trouxe aqui. Tem o primeiro pódio que eu peguei foi por conta própria. Eu comecei em março. Na primeira corrida que eu corri em março, eu já fiquei em 11º na prova. E tinha mais de 600 pessoas. E aí você já deu aquela motivada mais motivada, né? Tipo porque assim, aquele negócio, né? As pessoas só precisam começar. Ela começou o processo, igual você falou. Você começou seu processo, você já viu que você já perdeu peso, o corpo começou a ficar mais bonito, você já começou a ficar mais saudável, com mais energia. Você começa a sentir prazer naquilo, você começa a gostar do negócio. E a maratona é a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Corrida é a mesma coisa. Você começa e tal. E nessa primeira eu fiquei em 11º, eu falei assim, cara, eu comecei, por exemplo, eu falei em fevereiro, a gente decidiu mudar a chave, foi mudando, eu já fui competir, foi em março, até não foi em março, não, foi em abril. Em abril eu já fui participar da primeira prova. Top. 2 meses depois. Isso foi em abril de qual ano? De ano passado, 2022. Ano passado? Então, pô, isso aqui foi tudo aqui desde o ano passado. Desde o ano passado, 2022. Pô, rapaz, o cara é sinistro mesmo, espartano mesmo, cabuloso, porque em tão pouco tempo já encheu a casa de medalha aí, ué. E assim, sinistro. Isso que eu cheguei em 2000. Aí, sangue no olho mesmo. 2 meses. Raça falei, vou total. competir, eu quero competir, vou competir. Boa. Aí a gente foi. Aí eu fui e ela me acompanha. Os meus filhos foram com a gente e tal. Isso é fundamental, viu? Tem um vídeo dessa primeira prova que eu corri pra competir mesmo. Na chegada, assim, eles fizeram um vídeo eu chegando, mandando beijo pra eles me aguardando na chegada. E assim. Fiquei em 11º, falei assim, cara, esse trem eu acho que eu vou melhorar mais aí. Daí eu fui, em abril, fui nessa prova, chegou em junho, eu fui correr essa prova de Mariana, que foi onde que eu peguei meu primeiro pódio, tá até aqui a medalha. Mostra aí pra galera aí. Essa medalha é participação e essa medalha é do pódio. Na categoria eu fui o primeiro colocado da minha categoria, que era por faixa etária. Show demais. Aí eu fui o primeiro colocado, já foi o primeiro pódio ali, eu falei, é isso, velho, é isso. Eu tô no esporte certo, eu vou competir e tal, e agora eu vou cair pra dentro. E eu fui começando, continuei os treinos e tal. Foi quando veio a oportunidade do ITT também, que eu não posso deixar de falar, que é um projeto do governo federal. Certo. Que investe numa equipe do Itabiri Triathlon Team. E eles abriram inscrições pra galera, assim, que queria... Era uma oportunidade pra galera. Tipo assim, a galera que queria uma assessoria. E é o que eu tava precisando no momento. Porque a corrida me oferece isso, o ITT me oferece isso. Eles dão uniforme, dão um CT de treinamento lá que tem na Curuí e o professor para montar minhas planilhas. Que top, cara. Então, assim, hoje em dia é ele que monta minhas planilhas. Essas primeiras provas aqui eu competi. Essa aqui eu já estava na equipe de Nova Lima, foi quando eu fiquei em 3º colocado na categoria. Essa de Itabirito eu não estava ainda não, fiquei em 5º geral e fiquei em 2º na minha categoria. E a próxima, essa que foi desse ano,
eu fui correr no Rio de Janeiro, foi a primeira que eu fiz fora do estado. Eu já estava assim, com a planilha dele, e essa prova aqui para mim me marcou muito. Por quê? Porque eu fiquei em quarto geral. Assim, tem provas que tem até o quinto, tem premiação. Essa não, essa era só até terceiro. E eu fui para pegar o pódio. Eu falei, eu vou pegar pódio nessa prova.